Você deseja caminhar na santidade, buscar este caminho de perfeição? Sabe que este caminho de perfeição e a alegria caminham sempre juntos? Vamos descobrir um pouco mais sobre isso meditando o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está deixando um convite para nós, fala deste jovem rico, lá de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16 seguintes, vai nos falar deste jovem que quer saber como alcançar a vida eterna. E ali o Senhor discorre e ele vai percebendo que para alcançar essa vida eterna precisa viver os mandamentos. Mas o Senhor deixa ele um convite. Se queres ser perfeito, vai, vende o que possui e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha, como é bom poder ajuntar tesouros no céu, de viver esta perfeição. E este jovem, ao ouvir este convite, ele se entristece porque possuía muitos bens. Quando o Senhor faz este convite, está chamando a uma perfeição. E perfeição não significa não errar, não falhar, mas significa ser esta presença aqui na terra de Deus. Seguir de tal forma os conselhos do Evangelho que a sua vida se torna um com Deus. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Quando nós imaginamos a vida dos santos, muitas vezes imaginamos esta perfeição, mas isso não é verdade. Se nós pegarmos, por exemplo, a vida de Padre Pio, ele queria confessar todos os dias, porque ele via na vida dele falhas. E os irmãos do convento ficavam um pouco questionador, falando: Pio, você esteve o dia todo no confessionário atendendo as pessoas, enquanto não estava no confessionário estava rezando. Como você pode ter pecado assim? Mas o desejo era tanto que ele conseguia pegar aquilo que era sutil, as pequenas quedas, os pequenos desvios, ele pegava e via naquilo uma falta no amor para com Deus. Por isso, ele ia tantas vezes chorando diante do seu confessor para pedir esta absolvição de Deus. Quando você olha também para a história de Madre Teresa de Calcutá, você vai perceber a mesma dinâmica. Esta mulher muitas vezes ia lá atrás daqueles moribundos, porque ela tinha ouvido uma frase de um moribundo na rua. Tinha ouvido: eu tenho sede. E ela ouviu esta voz como se fosse de Deus, e com isso ela passou a querer saciar a sede de Deus na vida de todas aquelas pessoas que ela encontrava. Quando ela fez isso, ela encontrou uma perfeição, não porque não errava, mas porque fazia aquilo que Deus desejaria que ela fizesse. Uma vez um repórter perguntou para ela: Madre, olha, como você faz isso? Porque se eu estivesse no teu lugar, eu não faria o que você faz, nem por $1 milhão. E ela, olhando para ele, disse: nem eu. Ou seja, não há dinheiro que pague, porque não é por dinheiro que se vive este caminho de perfeição, mas é justamente por um tesouro que vai se encontrando no céu. Um tesouro que você vai ajuntando por amor. Sem dúvida, no céu, o nosso tesouro ele é revestido de amor. E é este amor que faz a diferença. Podemos viver os mandamentos, e isso é muito importante, porque um dia alcançaremos o céu, mas provavelmente passaremos por muito tempo no purgatório, porque lá no purgatório aprenderemos a amar e a imitar a Cristo e a entrar na eternidade, para que assim nos tornamos esta santidade, esta perfeição. Sempre costumo brincar o seguinte: imagine que chegue todo mundo no céu, todos os seus familiares, todas as pessoas que você ama chegassem no céu. Será que esse céu se tornaria um lugar sereno e tranquilo? Será que teria muita confusão? Talvez teria muita confusão, porque ainda nós, muitas vezes, estamos apegados a muitas coisas. Somos ricos, talvez não de recursos financeiros, mas somos ricos de ideia, dos nossos pensamentos, das nossas colocações, dos nossos pontos de vista. E isso tudo vai nos prendendo a coisas que não são
na verdade, um fim, mas deveriam sempre ser um meio. Aquela dificuldade com aquela pessoa, aquele momento de superação, são um caminho de perfeição, para que não que você deixe de errar, mas para que você se torne uma pessoa melhor. Às vezes nós reclamamos que muitos obstáculos aparecem na nossa vida. Tudo isso é, na verdade, um convite de Deus para que você seja perfeito. E quando esses obstáculos aparecem, te chamam a uma superação. Mas, se você não vê nisso algo que você tem que desapegar para encontrar o verdadeiro fim do amor de Deus, você vai fazer como este jovem. Vai voltar para casa triste. Provavelmente num caminho de salvação. Essa é a graça que pedimos a Deus por primeiro. Mas sem encontrar aquela santidade e aquela perfeição que cabe àqueles que querem seguir a Cristo. Por isso, pense um pouquinho neste caminho. Deus quer uma vida de santidade para você. Uma vida desafiante, mas vale a pena. Deus é maravilhoso e isso vai fazendo com que esses tesouros no céu vão se acumulando. Que possa Deus acumular você de muitos tesouros e que compreenda que em cada obstáculo, em cada adversidade, há sempre um convite de Deus à perfeição. Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.